Olá, GPS. Tá aí um presentinho que eu queria deixar para vocês ao partir para minha viagem para Paris, né, para outros lugares, para o lançamento do meu livro dia 6 de julho. E eu quero apresentar para vocês o trabalho que a gente vai apresentar lá, mas de uma maneira mais pausada, mais lenta, mais detalhada. Lá vai ser mais rápido. E vou repassar os slides que depois, quando a gente voltar com as meninas que fizeram a apresentação, que vão fazer, Núbia e Sara, junto comigo, aí a gente vai fazer uma apresentação tipo a que a gente fez lá, mas aqui a gente já vai avançar na compreensão e vamos retornando como... Eu acredito muito nisso, nesse retornar a algo que a gente está estudando cada vez de uma maneira diferente. Então, vamos aí nessa viagenzinha pelos esquemas de Lacan, falar da clínica do século XX e do século XXI, e uma clínica que é inspirada, que é baseada no bebê. Na clínica do bebê, não simplesmente, né? Ou não na clínica do bebê, mas na constituição que se passa, né, a constituição do ser humano, as origens dessa constituição, nós que somos inacabados e seremos para sempre, isso que começa com a vida intrauterina e nos acompanha pela vida toda. E nós vamos, então, enfatizar esse começo da nossa constituição psíquica, né? E pensar isso no adulto até hoje, como a gente vive hoje, no século XXI. Então, vamos lá ver esses nossos slides, a clínica psicanalítica pelos esquemas de Lacan, do bebê ao adulto, do patriarcado ao século XXI. A ideia do patriarcado, né, para a gente pensar século XX, século XIX, o século da invenção da psicanálise, Terra 1, né, nós estamos falando de clínica em Terra 1 e Terra 2, e como é que seria essa clínica que não é do patriarcado, né? Então, aí as pessoas que fazem parte desse trabalho, agora, lá, clínica psicanalítica do século XX, veja que são duas cores, rosa e azul, é a ideia do masculino e feminino. Se nós falamos de patriarcado, nós estamos falando de um modo de organização social que tem algumas características. Ele é linear, né? É o certo ou errado, são os modelos, acima de tudo, né? Esse é o modelo, tem que ser assim, isso que é bom, isso é ruim, isso vale, aquilo não vale. E aí a gente quer falar que tem essa clínica, que é a primeira clínica de Lacan, que é a clínica freudiana, que é a clínica do simbólico, e a gente pode falar que é a clínica do patriarcado, sim, né? Da cultura patriarcal, é o que a psicanálise conseguiu gerar como conhecimento para o ser humano viver melhor, é sempre essa ideia. Mas agora vem uma tal, né? Vem um tal de século XXI, e uma clínica para esse mundo, e olha só, ela tem todas as cores, é a ideia de um mundo múltiplo, né? De um mundo que não tem só certo ou errado, que tem entre o certo e o errado um monte de nuances, entre o bom e o ruim tem um monte de nuances, né? Um mundo mais complexo, no sentido de rico, e com várias características que a gente vai falando delas. Agora, esse primeiro esquema de Lacan que eu escolhi para poder falar dessa primeira clínica, dessa clínica do mundo patriarcal, é o esquema R de Lacan. E o que é o esquema R de Lacan, né? É o esquema que mostra como uma criança que nasce
né? Ela nasce nos braços da mãe, no desejo dessa mãe, nas interpretações que essa mãe faz, que estão aí colocadas no rosa, são representadas nesse triângulo rosa, num mundo em que a mãe é que, de fato, se ocupava da criança, a criança estava sob uma influência imensa do desejo dessa mãe, da interpretação, do que ela tinha para dar para essa criança, do que ela tinha para pensar dessa criança, para sentir dessa criança, para falar dessa criança, né? Quem é essa criança para essa mãe? E aí, nós temos a parte azul, que é como Lacan fala do triângulo do pai. Pai, para ele, que é a cultura. Então, nesse triângulo azul, seria os valores da cultura, a lei, a famosa lei do pai, ou seja, é como se vive em sociedade. E aí a ideia é, então a mãe não tem lei, né? Em princípio, esse primeiro triângulo rosa, ele não representa uma lei, mas é uma sujeição completa ao desejo do outro, é um espelho, eu sou o que o outro é, ou quer de mim, ou pensa de mim. Então, aqui nesse triângulo, a gente tem o A, linha, que é um reflexo de espelho, o M, que é o moá, o eu, né? E lá, o izinho de azinho, que é o eu ideal. O que é eu ideal? É a imagem que essa mãe oferece para esse bebê, que ele vai refletir. Então, no olhar dessa mãe, se ela fala assim, ai, meu bebê lindo, o moá dele vai ser bebê lindo. Se o olho dela, se o jeito dela, se as palavras, a tonalidade for, eu não estou nem aí para você, o eu do bebê, eu não sou amado, eu não, ninguém me quer. Então, e aí tem lá no vértice o falo minúsculo, que é o representante, a gente chama de falo, né? O representante do desejo materno, no sentido de o desejo singular de uma pessoa por esse bebê, do cuidador. A gente chama de mãe, porque nós estamos falando do mundo patriarcal. E no mundo patriarcal, pai era a cultura, o pai ia para o mundo, né? O pai era um cidadão do mundo, um cidadão que não tinha o bebê como seu único valor. E a mãe não, a mãe ficava em casa e os seus filhos eram todo o valor que ela tinha. Então, essa ideia da castração, da separação, então, toda a clínica do século XX era para separar essa mãe desse bebê. E essa faixa cinza no meio, então a gente tem o I lá na faixa cor-de-rosa, que é o imaginário, que é o espelho, que é essa relação em espelho. Eu e minha imagem somos um só. A mãe e o bebê são um só. Tanto que esse S lá junto, no vértice por dentro, junto do falo imaginário, do falo minúsculo, é o sujeito que é completamente assujeitado ao desejo do outro. Enquanto, depois a gente vê que o sujeito, quando ele é separado, ele é representado por um S barrado. Tá, mas isso a gente vai vendo. E o R é R de realidade, não é de real, a realidade que se cria ao separar esse bebê que pertencia a um só e mandá-lo para uma cultura onde ele vai, na verdade, pertencer a uma cultura, ele vai existir como um ser de cultura. E aí esse grande A no vértice é o grande outro no sentido da cultura, o P, pai, no sentido da cultura patriarcal, e o falo maiúsculo. O falo maiúsculo, que é o representante do pai, enquanto o falo minúsculo é o representante da mãe. Agora,
Também no vértice embaixo à esquerda tem um isão. Esse isão é o ideal do eu, é o ideal da cultura. Enquanto o eu ideal, izinho de azinho, é aquilo, aquele desejo único, que muitas vezes podia se dizer assim, é um desejo daquela mãe que tem aquela criança e que pode ser o desejo mais maluco do mundo, pode ser mais parecido com o desejo da cultura, mas é dela, é impositivo, é uma ligação direta. E o isão já são valores que, quando o bebê se separa desse espelhamento, desse ser um com a mãe, ele vai tentar ir atrás dos valores da cultura para voltar a ter valor, já que ele não é tudo para a mãe. Então, que é esse M maiúsculo, lá no vértice superior direito azul, esse M grande quer dizer essa mãe que já o bebê não é tudo para ela, ela também já largou essa relação e já caminhou um pouco para a cultura, para o mundo. Existem outras coisas para essa mãe. Enquanto ela está lá em izinho de azinho, ela está numa ligação, né, de apaixonamento. É a bolha, né? A bolha narcísica que a gente fala, só existe ela e o objeto dela. Ela tem tudo que ela quer e o bebê também. Aí, essa é a separação mais dolorosa da nossa vida, talvez dolorosa, a gente pode falar que ela é muito percebida, né? Assim, a gente já tem a capacidade de sofrer numa certa compreensão. Por quê? Porque tem a separação do corte do cordão umbilical, a separação do corpo da mãe. É um sofrimento vivido no corpo que vai ser transformado num sofrimento psíquico, ok? Né? Eu costumo dizer que é o pior da vida. Eu fico, às vezes, na dúvida se é o pior o espelho, a separação do espelho, que vai se dar lá pelo 6º mês de vida, ou a separação do nascimento, que é, né? Em tese, eu defendo a separação do nascimento. A separação do espelho, de perceber que não se é mais amado do jeito que era. Pensa em namoro, gente, namoro. Aí aquele casal de namorado, onde um é tudo para o outro, e aí um dos dois vai notando que aquele outro já não está com tudo ali, já está querendo sair com outra pessoa, com outras, não estou dizendo namoro, já está querendo os amigos, já está querendo tempo em outras atividades, e aí é aquele sofrimento muito grande. Então, esse tipo de relação a gente vive em maior ou menor grau nas nossas relações. Mas aí, para a clínica do século XX, a clínica patriarcal, todo o trabalho clínico de um analista era dar conta de terminar, de efetivar essa separação. E que eu falo muito com vocês, a separação de S1, primeiro desejo da nossa vida. Né? Na verdade, é uma separação que, no geral, as pessoas nunca saem dela. Estão sempre ali com o pezinho. Mas a clínica propõe essa separação. Dessa separação sobra essa faixa do meio, que Lacan vai usar como a banda de Mébius, como a fita de Mébius, que é uma faixa que vai representar uma junção, né? Uma junção que aí ela fica com os dois lados sempre indefinido, um entra no outro, aí, olha só, é a ideia, né, de uma torção, e dessa torção vai surgir essa fita de Mébius. Vocês veem que o lado azul com o rosa, né, nessa torção, eles se uniram. Olha lá, bem o momentozinho em que está unido a parte azul com a parte rosa. E o que se uniu? Aqueles 4 pontos, aqueles 4 cantos. Olha lá, ó, o canto de cima
Eu ideal, o que é eu ideal, gente? Eu ideal é eu igual, é eu igual. Então, eu e minha imagem no espelho sou a mesma coisa, é um igual. E esse eu ideal, na verdade, ele lá de cima, ele se uniu com o ideal do eu, que é ideal do outro, na verdade, da cultura. Eu falo ideal do outro. Aí, o que quer dizer isso? Esse bebê de um espelho do desejo do outro, do olhar do outro, ele passa a entrar na cultura tentando obter os valores da cultura, porque aquele valor único que aquele outro dava a ele, aquele outro, aquela mãe, aquele cuidador, começou a sair da relação. E aí esse bebê começou a correr atrás do prejuízo. Então, é o que a criança, quando a criança vai entrando na cultura e vai aprendendo as coisas que ela tem que fazer, falar, né? Pedir por favor, os valores que vão para além daquele valor ou daquele pequeno conjunto de valores que aquela pessoa que cuidava dele colocava nele. E aí, por outro lado, o muar da criança, o eu reflexivo, esse espelho do olhar materno, eu sou o que você vê em mim, eu sou o que você quer de mim, ele se une com essa mãe que está dizendo, olha, eu quero outras coisas, eu quero aqui valores do mundo também, eu não quero só me espelhar em um só objeto, o meu bebê. Então, isso vale para todas as relações. Era essa a clínica patriarcal. Ela oferecia o quê? Né? Essa clínica do século XXI, clínica psicanalítica, né? Do Lacan, do Freud e do primeiro Lacan, do Lacan do simbólico. Então, era o máximo. Separar, era chamada a castração. Separa a criança do desejo da mãe e joga a criança no nome do pai, na cultura, nos valores de uma cultura como tal.